Oi, meu nome é Wallace. Então, nós vamos continuar aqui hoje vendo um pouco de geometria básica, né? Geometria plana básica. Leia uma descrição para que o vídeo não fique repetitivo e eu tenha que ficar falando a mesma coisa sempre, né? Só lembrando aí que isso que eu estou fazendo, né, não substitui uma aula, né, e uma leitura de um livro, é só para ser complementar, beleza? Então eu vou falar um pouco da geometria básica aqui, geometria plana básica, do que a gente vai precisar aí, né, para poder construir aí os conceitos de física 1. De acordo com o que a gente for precisando, a gente vai desenvolvendo mais, beleza? Então eu tenho aqui um retângulo, né, que tem 4 lados, né, como é possível ver aqui, e a área dele é simplesmente base vezes altura. Então esse lado aqui vezes esse lado. Aqui tem esses quadradinhos, mas eu coloquei isso só para poder ajudar a gente aí a entender o que seria uma área, né? Então é o seguinte, se a gente for considerar os quadradinhos, o B aqui vale 5 e o H vale 2. Então a área desse retângulo é simplesmente 5, né, que é o B, vezes 2, que é o H. Isso dá 10. Então 10 quadradinhos. E se você contar, vai ser exatamente isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se a gente está considerando cada quadradinho como uma unidade, então uma unidade de área seria exatamente o preenchimento aqui, ó, de um quadradinho. E nesse caso a gente tem 10. Se fosse um retângulo diferente, que nem por exemplo esse daqui, aí o resultado seria diferente. Por exemplo, aqui a gente tem 5 na base e 3 na altura. Se você contar, isso vai dar 15 quadradinhos. Então essa que é a ideia aí. Mas nem sempre, né, a gente vai ter um valor exato de quadradinhos, né? Pode ser que você tenha alguma coisa dessa forma aqui, por exemplo. Aí nesse caso, né, o valor de B aqui já é diferente. Mas você vai conseguir saber qual é a área desse retângulo de acordo com, comparando com um número específico de quadradinhos, né? Por exemplo, você tem aqui, ó, 4,5 basicamente para B. Então a área é a B, né, 4,5 vezes 3, que é a altura. Aqui, ó. E aí nesse caso, a área vai ser então 13,5 quadradinhos. Então você sabe que a área desse retângulo é a mesma coisa que colorir 13 quadradinhos desse daqui. Vamos colocar assim. Aqui já tem 10, então 13. Agora tem 13 e aí 13,5. Seria mais ou menos isso a área desse retângulo aí. É isso que a gente está fazendo, beleza? E aí a gente tem um caso particular de retângulo, que é um retângulo que tem lados iguais. Por exemplo, um quadrado, né? Então, seria isso daqui. É um caso particular dos retângulos. Então, temos aí um quadrado. E aí, a área dele você pode dizer simplesmente que é lado vezes lado. Então a área do quadrado seria a base, que é L, vezes a altura, que também é L porque os lados são iguais. Ou seja, a área do quadrado é L ao quadrado. Beleza? Então, beleza. Por enquanto, tá tudo certo, né? Podemos prosseguir. Depois do retângulo, a gente tem o triângulo. Note que o triângulo, a gente poderia completar aqui, ó, e ele viraria um retângulo, né? Dá para fazer isso com outros triângulos também. Esse daqui é um triângulo retângulo, né? Que o ângulo aqui é de 90 graus. Mas não necessariamente precisa ser um triângulo retângulo. Poderia ser triângulos diferentes. Mais para frente a gente pode olhar isso melhor. Por exemplo, esse triângulo aqui, isso vale para ele também. Você determinaria qual que é essa altura e essa base aqui, e aí você conseguiria calcular a área dele simplesmente fazendo isso daqui, ó. Base vezes altura dividido por 2.
Por quê? Como a gente observa aqui que um triângulo é a metade, né, de um retângulo, é só pegar a área do retângulo e dividir ela por 2. Então dá para fazer isso com qualquer triângulo, tá? Você só precisaria descobrir qual que é essa altura, multiplicar pela base, né, que nem está feito aqui, e dividir por 2, que você descobriria qual é a área desse triângulo. Ou seja, você saberia quantos quadradinhos ali, né, cabem dentro dele, beleza? E aí, então, se a gente observar aqui, ó, nesse caso, né, nós temos aqui que B vale 4 e H vale 2. Só que na formulazinha tem dividido por 2 aqui. Então, nesse caso, 2 dividido por 2 é 1 e a área é igual a 4. Então, o que a gente tem é que a área desse triângulo aqui, ela é exatamente a 4 quadradinhos. Então, se você fizer um quadrado dessa forma, a área que está dentro desse quadrado é exatamente igual à área que está dentro desse triângulo. E se você contar quantos quadradinhos tem dentro do retângulo que eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 quadradinhos, exatamente o dobro da área do triângulo, beleza? Mais para frente a gente pode explorar uns triângulos mais diferentes, mas por enquanto vamos ficar nisso daqui. Aí aqui nós temos o trapézio, que costuma aparecer também, certo? Aí, o trapézio, a gente tem essa equação aqui, né? Essa formulazinha aqui para poder calcular, onde B é a base maior, Bzinho é a base menor e H é a altura. Só que aí, para poder identificar, né, a base maior, a base menor, essas coisas, o trapézio sempre vai ser assim, ó, a base maior e a base menor sempre vão ser as retas que são paralelas uma à outra, tá? Então você vai conseguir observar isso. Às vezes o trapézio pode aparecer dessa forma assim também, ó. Tá? Não necessariamente ele vai ter esse morrinho aqui dos dois lados, mas vamos fazer da forma mais genérica aqui, que é com o morrinho dos dois lados. Então eu vou mostrar para vocês como que chega nisso. Então é o seguinte, observe que nós temos aqui, ó, um retângulo no meio e dois triângulos nas bordas, né? Isso daqui é um triângulo, isso aqui é outro triângulo e isso daqui é um retângulo. Então eu posso dizer que a área do trapézio é a mesma coisa que calcular a área desse retângulo, né? Então a área do trapézio, não vai ficar bonitinho aqui esse desenho, mas dá para entender. A área do trapézio é a área do retângulo mais 2 vezes, né, a área do triângulo. Pronto. Então vamos calcular a área desses carinhas aí. Então aqui não dá para fazer o trapézio desse jeito, então vamos fazer assim mesmo. A área do retângulo é simplesmente a base Bzinho, né? Porque esse Bzão aqui é tudo isso, né? O Bzão é tudo isso daqui, mas o Bzinho é só isso daqui. Então a área do retângulo é Bzinho vezes a altura aqui, que é H, né? Base vezes altura. Então é Bzinho vezes H. Beleza, isso aí é a área do retângulo. Como são dois triângulos, tem que multiplicar por 2, né? Esse triângulo mais esse triângulo. E aí, agora vamos calcular a área desse triângulozinho aqui. Então, a área desse triângulozinho vai ser o quê? A base dele. Qual é a base dele? É esse pedacinho aqui, ó. Então, é o seguinte. Vai ser Bzão
menos Bzinho. Só que isso sobra esse pedaço, né? E esse pedaço. Bzão menos Bzinho é igual a esses dois pedaços. Então, a gente divide isso por 2. Então, Bzão menos Bzinho dividido por 2. Beleza. Isso é só para achar esse pedacinho aqui, ó, tá? Por que que eu dividi por 2? Porque Bzão menos Bzinho é a soma desse com esse, tá? Então, por isso que eu dividi por 2, porque eu quero só desse pedacinho aqui, não quero dos dois pedaços. Então, a gente tem isso daí. Isso é a base e a altura é Hzinho, né? E tudo isso dividido por 2, tá? Esse 2 aqui com esse 2 a gente pode cortar, tá? Porque 2 dividido por 2 é 1. E aí nós vamos ter então que a área é Bzinho vezes H mais Bzão menos Bzinho, né? Repetindo isso daqui, vezes Hzinho dividido por 2. Beleza. Vou fazer aqui na frente para poupar espaço. Então, Bzinho vezes H mais. Vou separar isso daqui já, vou fazer Bzão vezes H. Então, estou fazendo a distributiva aqui, né? Que nem eu falei no vídeo anterior, multiplicando aqui. Então, Bzão vezes H sobre 2. Menos Bzinho vezes H sobre 2, né? Repetindo 2 aqui, beleza? Vou fazer na frente de novo. Aí agora, ó, note que Bzinho e H dá para somar os dois, né? Subtrair, tanto faz. Só que aí, como aqui tem um 2, eu tenho que ter um 2 aqui embaixo também, né? Então, o que que eu faço? Eu multiplico em cima e embaixo por 2, de forma que 2 cortando com 2 volta a ser o que era antes, né? Lembra que tem que manter a igualdade, não pode mudar, então tem que continuar a mesma coisa. Então fica 2 sobre 2, né? Desse jeito aqui. E aí eu vou ter então 2 Bzinho H sobre 2 menos Bzinho H sobre 2. Só mudei isso daqui de lugar. Peguei isso daqui e escrevi aqui. Agora eu vou escrever esse outro aqui. Não tem problema mudar a ordem. Então fica dessa forma. E aí, então, agora repetindo aqui, a área do trapézio vai ser igual 2 Bzinho H sobre 2 menos Bzinho H sobre 2 é 1 Bzinho H sobre 2. Então, fica Bzinho H sobre 2 mais, né, Bzão H sobre 2. Mas note que o H aparece nas duas coisas, né? Então, eu posso simplesmente escrever, agora ficou bonitinho aqui o trapézio, né? Então, eu posso colocar o H em evidência. Então, vai ficar Bzão mais Bzinho, que multiplica H dividido por 2. Deu um pouquinho de trabalho, né? Mas vale a pena. É bom vocês tentarem fazer isso daí sozinhos depois, beleza? Então, a gente conseguiu mostrar aqui quanto que vale essa área. E aí, o que a gente pode fazer agora é calcular a área desse trapézio aí, né? Que tá aqui na figura. Então, o Bzão, ó, vale 5, né? E o Bzinho vale 3. Então, a área desse trapézio aí é Bzão, que é 5, mais Bzinho, que é 3. Isso multiplicado por H, que é 2. Só tô contando o número de quadradinhos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, que é o Bzão. Não sei porque que eu escrevi B aqui, né?
Tem que escrever 5. E o número de quadradinhos aqui no Bzinho. 1, 2, 3. Então, 3. E o H é 1, 2, né? Então, 2. Isso dividido por 2, que é da equação, ó, da própria formulazinha. Então, 2 dividido por 2 é 1. E azão, então, é igual a 5 mais 3, que é 8. Então, significa que esse trapézio tem uma área igual a 8 quadradinhos. Se você observar, ó, eu vou copiar esse trapézio aqui. Vou copiar ele. Vou colar ele aqui, ó. Então, vou apagar isso daqui. Vou apagar ele. Vou apagar isso daqui. Se você pegar, ó, vou pegar a borracha aqui e vou apagar esse pedaço, ó. Tô apagando esse triângulo. Mas lembra que ele é a metade desses dois quadradinhos aqui. Então eu posso, em vez de fazer ele aqui assim, que nem tava antes, eu vou girar ele e vou desenhar ele aqui, ó. É a mesma coisa, é a metade dos dois quadradinhos, né, ó. Só girei ele, né? A área continua sendo a mesma. Então eu vou tirar ele dali e aí eu vou fechar aqui, ó. Virou um retângulo. E se você contar, ele tem, ó, um quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente 8 quadradinhos, de acordo com o que a gente achou. Então, beleza. Agora, nós podemos ir, então, para o círculo. Então, no círculo, é o seguinte. No círculo, nós temos aqui a circunferência e o raio dela, que é metade aqui de uma ponta até a outra. A circunferência nós costumamos medir pensando o seguinte, ó. Notaram, né, que para todo círculo que você pegar, não importa o tamanho do círculo, tá? Não importa o tamanho, para todo círculo que você pegar, você vai ter que, se você pegar a circunferência, ou seja, toda essa volta aqui, você medir ela, toda essa volta aqui, pegar a circunferência e dividir, né, por 2 vezes o raio, ou seja, né, o diâmetro. Então, daqui até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui, sempre obtém o mesmo valor. E que valor é esse? É um valor que a gente chama de π. Então, esse valor é π, que é exatamente 3,14, não é exatamente, né? Porque eu não vou escrever tudo aqui, mas 3,14, eu acho que 15 e por aí vai. Então eu vou colocar aqui, porque é um número irracional, ele não tem fim, beleza? Então, sempre que você fizer isso, vai obter esse mesmo valor. Claro que se você tentar medir com a trena aí na sua casa, de alguma circunferência, não vai ser perfeito, porque você não vai conseguir fazer uma medida perfeita. Mas, se fizer de forma perfeita, sempre vai dar esse valor, tá? Então, o seguinte, aí, olha só o que a gente chega então, né? Que se eu pegar essa equaçãozinha que eu fiz aí, C sobre 2R igual a π, né? E multiplicar os dois lados por 2R, aqui corta, e aí nós chegamos que a circunferência é igual a 2πr. Imagino que você já conheça essa relação aí, né? Então, vou apagar isso daqui. Então, isso daí é a circunferência, tá? Vou deixar aqui para não ficar muito poluído. Então, beleza, a gente tem isso daí, onde π, né, é 3,14 e por aí vai. Tá bom. Mas note, olha, se eu circunscrever aqui, né, um triângulo nesse círculo, sobra muita área, né? Olha só o tanto de área que sobra aqui, o tanto de área que sobra aqui e o tanto de área que sobra aqui. Se eu circunscrever um quadrado, sobra menos área. É visível, né? Perceptível. Aqui sobra menos área ainda. Ou seja, quanto mais lados o polígono, né, essa figura geométrica dentro do triângulo tiver,
menos áreas sobra no círculo. Note então que se eu fizer isso daqui, né, que eu fiz, quanto mais lados tiver aqui o hexágono, né, menor vai ser aqui a diferença entre a área da figura geométrica aqui e do círculo. Então, se a gente calcular a área dessa figura geométrica, vai ser muito próxima da do círculo. Então, olha só, aqui são triângulos, né? São triângulos que tem aqui dentro. Então, imagina que isso daqui é a altura H do triângulo e esse lado azulzinho aqui é a base. Pensa só, se eu tiver, né? Ó, a área do círculo vai ser o número de triângulos vezes a área dos triângulos, né? Então, a área dos triângulos é base vezes altura dividido por 2. Se eu tiver infinitos triângulos aqui dentro, então a área vai ser exatamente a área desse círculo, certo? Quanto mais triângulos eu tiver, mais próximo da área do círculo vai ser. Se eu tiver infinitos triângulos, né? Suponha que aqui é um triângulo, aqui é outro triângulo, aqui é outro triângulo, aqui é outro triângulo. Vai ficando muito próximo da área do círculo. Então eu vou colocar infinitos triângulos. Mas eu não posso simplesmente substituir o infinito aqui dentro desse n, né? Senão não vai dar certo. Então, o que eu vou fazer? Olha só. Vou colocar aqui a área do círculo. Vai ser n vezes p vezes a altura dividido por 2. Suponha que tem tantos triângulos aqui dentro que a base desses triângulos vezes o número de triângulos é praticamente a circunferência. Se tiver muitos triângulos aqui dentro mesmo, né? Quanto mais triângulos tiver, o número de triângulos vezes a base vai ser praticamente a circunferência. Então eu posso trocar isso daqui, ó, por C, né? Esse C que a gente fez aqui, ó. Beleza? E quando a base aqui do triângulo, né, ficar muito pequena, note que a distância entre essas linhas amarelas vai diminuir bastante, né? Porque, ó, olha só, observe. Se eu fizer um triângulo bem pequenininho, assim, ele fica bem em cima aqui da linha azul. Então, a distância entre o centro aqui do círculo e a linha amarela aqui da base do triângulo é praticamente o raio da circunferência. Então, o H passa a ser o raio e o N vezes o B passa a ser o C. Então, fazendo isso, nós vamos chegar aqui, isso daqui é 2πr e a altura é r, isso sobre 2. Com isso, 2 dividido por 2 é 1, e aí a gente chega, né? Vou até subir isso daqui um pouquinho. Nós chegamos então que a área da circunferência é basicamente πr ao quadrado. Isso é uma das formas aí, né, de chegar na área do círculo, mas tem outras, né? Tem forma usando integral e tudo mais. Só que aqui foi só para ser um pouco intuitivo mesmo, beleza? Então, assim, sabendo que o π é 3,14, 15 e por aí vai, né? E sabendo o raio da circunferência, você consegue calcular a área dela, né? Quantos quadradinhos, né, cabem dentro do círculo. Quantos quadradinhos cabem aqui dentro, beleza? Então agora vamos aqui para a última coisa desse vídeo, né? Que é o Teorema de Pitágoras, tá? Então, o Teorema de Pitágoras, a gente pode fazer o seguinte, olha só. Eu tenho aqui esse quadradinho, esse quadrado, né? Ou seja, os lados dele são iguais. E aí eu dividi aqui, ó. Vou falar que esse pedaço aqui é A, esse pedacinho aqui é A, esse pedaço aqui é B. Isso vale para todos, então eu vou fazer isso aqui também. Vou fazer aqui e vou fazer
aqui, beleza? Então, esse pedacinho aqui é A, esse aqui é B, daqui é A, daqui é B, daqui é A, daqui é B, e daqui é A, daqui é B, beleza? Então, esse lado aqui, ó, eu vou chamar de C. C, C e C, tá? Que seria a hipotenusa, né, do triângulo. Então, esses são triângulos, retângulos, né? E aí eu vou calcular a área desse quadrado maior aqui de duas formas. Vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui que a área desse quadrado, né? A área do quadrado não é lado vezes lado. Então, eu vou falar que lado vezes lado, ou lado ao quadrado, né? Vou colocar aqui lado ao quadrado é igual ao quê? A área desse quadrado no interior aqui, que é C ao quadrado, né? Esse quadrado que tá aqui dentro, que é outro quadrado, então é lado vezes lado. Então é C vezes C, C ao quadrado, mais a área dos triângulos, né? São 4 triângulos, então 4 vezes o quê? A base vezes a altura. Vamos pegar esse triângulo aqui que tá mais fácil. A base é Azinho, a altura é B. Então, A vezes B dividido por 2, né? Que é a área de um triângulo. Então, se eu calcular isso, nós vamos chegar no Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá, né? Ó, o lado, né, do triângulo grande é A mais B. Então, fica A mais B elevado ao quadrado. Note que aqui desse lado, né, eu calculei a área desse quadrado enorme aqui, ó. Que é o quê? Esse quadrado aqui, né, que é C ao quadrado, a área dele, mais a área de cada um dos triângulos, né? 4 vezes a área de cada um dos triângulos. E isso daqui eu tô fazendo a área direto do quadrado de fora, né? Então, vai ficar assim, ó. C ao quadrado mais 4 dividido por 2 é 2, 2AB. Então, agora eu vou calcular a área disso daqui. Lembra que isso daqui, né? A gente pode usar aquela equação lá que eu fiz antes, que é o quê? Que eu mostrei num vídeo anterior aí, que é o quadrado do primeiro, né? Um produto notável, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes esse, mais o quadrado do segundo. Então, nós temos isso daqui. E agora, isso daqui, ó, a gente pode cortar. Simplesmente cortar esses dois lados, né? Lembra que o que a gente está fazendo é exatamente subtrair 2AB dos dois lados. Subtraindo 2AB dos dois lados, eles vão sumir, né? Então, vai sobrar pra gente simplesmente que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, que é o Teorema de Pitágoras. Então, se você tiver um triângulo retângulo, né? Se você tiver um triângulo retângulo, dessa forma, né? Um triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo aqui de 90 graus. Se você souber, por exemplo, aqui, né? Esse lado aqui é 3, esse lado aqui é 2. Você consegue descobrir a hipotenusa, né? Que seria C. Então, seria C ao quadrado é igual... Vou falar que isso daqui é o A, não tem problema. 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, seria C ao quadrado é igual a 9 mais 4. Isso dá 13. Então, C é igual a raiz quadrada de 13. Lembrando que como isso daqui é uma medida de comprimento, não dá para colocar menos 13, menos raiz de 13 aqui, né? Porque tem que ser um comprimento. Comprimento é medido é medido com valores positivos, né? Só que esse triângulo não tá muito legal, né? Eu posso fazer um triângulo mais interessante, que seria esse triângulo aqui, ó. 3, 4, e aqui a gente vai ver quanto que vai dar. Então, ó. Vai ficar melhor se eu fizer do tamanho certinho. 3, 4, assim. Esse triângulo aqui é bem conhecido. Vamos tentar fazer aí. Então, ó. Aqui mede 3, aqui 4.
vamos ver quanto que tem que medir aqui. Então, c ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Lembra, é sempre a hipotenusa é o c, né? Aqui é um cateto, aqui é outro. Então, isso daqui dá c ao quadrado é igual a 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4, 16. Isso dá 25. E aí, então, c é igual a raiz quadrada de 25. Isso aqui não é proporcional, não é para ser igual, tá? Não é proporcional, não é para ser tiozinho, não, tá? É igual isso aqui. Tentando fazer aqui, mas minha mão tá tremendo um pouco. Então, isso daqui dá 5. Então, quer dizer que esse lado aqui do triângulo tem que dar 5. Então, vamos ver se dá 5 mesmo, né? Vamos copiar aqui. Vou colar ele. E aí, eu vou girar ele, ó. Tentar girar ele de forma que eu consiga fazer isso, ó. Observe, né? Que não vai ficar perfeito, porque eu fiz aqui na mão. Mas, ó, deu 1, 2, 3, 4, 5. Tem que ser exatamente 5, beleza? Então, a gente chegou nisso daí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Depois eu vejo se faltou alguma coisa, se eu preciso falar demais, tá? Então, beleza? Até a próxima.